Nas práticas integrativas, o tumor em si não é o foco. Não. O foco seria o controle de sintomas. Isso. Melhora a qualidade de vida a partir de sintomas que afetam a qualidade de vida. Quais seriam esses sintomas? Essa pergunta é excelente também, e você entra nesse contexto porque você está aqui 2 sintomas principais do tratamento oncológico, né? 90% dos pacientes oncológicos, em qualquer momento do tratamento, tem fadiga, né? Tem cansaço. E mesmo depois que o tratamento acaba, 30% continua com cansaço. E a gente entende, por exemplo, que cansaço é um sintoma subjetivo na maior parte das vezes. A gente tem um cansaço diretamente relacionado ao tratamento, seja ele quimioterapia ou bloqueio hormonal, mas a gente tem um cansaço que vem de uma noite que não se dorme, né, de um sono prejudicado, de uma ansiedade que existe na nossa sociedade como um todo. Imagina num paciente oncológico que faz um tratamento, faz exame e fica ansioso, numa alimentação que nem sempre é tão boa, né, não é direcionada. Muitos pacientes, por exemplo, ainda são sedentários, embora a gente esteja aí tentando mudar isso. A gente sabe que exercício diminui fadiga. Então, se a gente não tem esse somatório, né, de condutas, abordagens e olhares, a fadiga não vai resolver. Não existe um remedinho que a gente vai pegar e vai resolver a fadiga como um todo. E o descanso não passa essa fadiga. No descanso não passa essa fadiga. É diferente, não é um cansaço comum que descansa e passa, né? Não. E o segundo sintoma, por exemplo, é a dor, que é o segundo sintoma mais comum, e aí você pode dar um baile aqui em mim, mas é o segundo sintoma mais comum. E falando que você também já está cansado de saber, a dor é um sintoma, é o mais subjetivo que a gente tem, né? E a dor, ela não é só do tratamento, né? A dor, ela vem por vários motivos, o sedentarismo entra nisso também. E aí quando a gente olha, né? A gente tem uma diretriz para controle de sintomas na oncologia, que é do NCCN, e tem um livro para cada sintoma. Eu adoro essa diretriz. Então, citando, por exemplo, a fadiga e a dor, e a gente vai nas diretrizes integrativas, né, a gente vê um leque de abordagens. Então, para as duas, né, eu posso citar atividade física, uma alimentação com nutricionista direcionando, yoga, por exemplo, se o paciente não tiver alguma contraindicação. Para dor, acupuntura também muitas vezes tem indicação. O sono, o acompanhamento psicológico, muitas vezes a gente fala de mindfulness, terapia cognitiva comportamental. Tudo isso a gente avalia quem é o paciente, qual é o sintoma e qual a indicação dentro do diagnóstico dele. É isso que, esse olhar diferenciado que o integrativo estuda, né, para indicar qual dessas abordagens para qual sintoma e quando, né, entendendo que cada sintoma só melhora se a gente associar abordagens e não de uma forma isolada. Eu posso dizer, então, que o lado integrativo fortaleceria o lado saúde, e o lado saúde contrabalançaria o lado doença. Fica mais fácil de ganhar essa luta, né? Essa briga, né? Com certeza. Tem um estudo que tem um desenho, você falou isso, me lembrei, né? Que é exatamente isso, né? Qual o olhar da integrativa, qual o olhar da medicina que a gente tem aí, normal de todo mundo, convencional, né? É exatamente isso, olhar para a pessoa, né? E o olhar para a doença, né? Então, eu falo muito isso, né? Nos nossos congressos de oncologia, a gente fala muito de droga, né? O tempo todo. Sim, sim. E eu trago um exemplo, assim, que é muito claro na minha cabeça. A gente tem o maior congresso de oncologia no mundo. Eu sempre cito isso. A ASCO. E eu, quando eu comecei no congresso, eu sempre em Chicago, na mesma época do ano, a gente anda pra caramba no congresso, gigante, sabe? né? É gigante. E antigamente, eu sempre fui nessas aulas. E antigamente, para eu chegar nas salas que tinham essas aulas, lá no fundo eu ia pro terceiro andar, na última sala. E na última vez que eu fui, esse ano eu não fui assistir online, mas da última vez já estava no primeiro andar, na primeira sala. Ainda ando pra caramba. Mas assim, a gente hoje tá mudando essa história. Nessa ASCO desse ano, saiu um estudo que para mim foi incrível, que mostrou que realmente a atividade física diminui o risco de morte em paciente de cólon, mais do que alguns remédios, né? Então, a gente não pode mais fugir disso. A gente tem que fazer atividade
física e atividade física é um pilar para a gente na integrativa. Sabendo, a gente citou isso também num podcast que a gente fez com a Ingrid aqui, sim. uma professora da UFRJ de Educação Física, e esse foi um dos temas do podcast, foi exatamente esse trabalho, que foi um trabalho incrível, né? E uma das coisas que a gente notou foi o seguinte: nós que trabalhamos nesse mundo da oncologia, a gente vibrou com esse trabalho. Muito, né? muito. E o pessoal da educação física passou desapercebido. É? Então nós falamos bastante sobre isso para levar para o mundo deles essa novidade, porque reforça demais a relevância e a importância da educação física, né, da atividade física, para um indicador que não é muito do mundo deles, que é do mundo da medicina mesmo, né? Da medicina raiz, oncologia, né? Uma coisa muito cientificista. Né? E foi muito incrível, porque é muito comum os pacientes falarem assim, porque tem a indústria farmacêutica por trás, apoiando. E eu costumo falar assim, se a gente tivesse uma Nike, uma Adidas, né, indo atrás desses estudos, imagina, a gente está no maior congresso de oncologia, metade dos trabalhos agora que chegam são sobre hábitos de vida, sem indústria apoiando, né? Então, isso é incontestável, né? A relevância é incrível, né? Só falta o paciente virar essa chave, né? E mudar seus hábitos, que é o que acho que é mais difícil no nosso dia a dia. Uma queixa que a gente vê muito também em relação à capacidade de se alimentar, né? Náusea, vômito, anorexia, né? Que é a falta de apetite. Como é que a gente contorna isso? Porque a gente vê uma perda de peso geralmente consistente, paciente desidratado, né, desnutrido, e nem todo mundo tem acesso à nutrição, né, ao nutricionista, e ter boa alimentação, tem muito preconceito, tem muita dieta mirabolante na internet, que não pode comer açúcar, porque o tumor se alimenta do açúcar. Eu às vezes faço umas analogias com pessoas que amam muito o paciente. Eu digo assim, olha, tem muita gente que lhe ama. Então, como tem muita gente que lhe ama, tem muita gente que quer ajudar. E cada um traz uma ideia de como ajudar. E vê que, às vezes, é babosa, às vezes é dieta do açúcar, às vezes é areia monazítica, às vezes é uma coisa religiosa. E aí fica aquele monte de ideias, todo mundo querendo ajudar, não é por mal, mas fica uma confusão. Então, vamos nos agarrar a uma coisa mais consistente, uma coisa mais científica, então se reporta ao seu médico oncologista. No caso da nutrição, tem alguma coisa do ponto de vista nutricional que de fato mude o curso da doença, ou que melhore a qualidade da náusea, do vômito, da anorexia, que dentro das práticas integrativas que pudesse contribuir assim, de uma maneira mais genérica, ou que a gente quebre um pouco esses preconceitos em relação a algum tipo de dieta que o paciente não possa fazer, alguma coisa que ele não possa fazer. Eu sei que tem algumas dietas para radioterapia que não pode fazer naquele momento e tal, mas assim, de um modo geral, tem alguma coisa que é proibido? Primeiro proibido é não contar para o seu médico que você faz uso, né? Porque esse realmente, nossa, volta e meia a gente se surpreende com alguma coisa, né? Acho que é o primeiro ponto. Eu acho que não é raro isso, né? Não, é muito comum. O pessoal comumente tem vergonha de contar, que usa uma garrafada, que usa algum produto, né? E muita coisa interage com a quimioterapia, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Algumas coisas aumentam a chance de sangramento, por exemplo. Dentro da oncologia, a gente tem 2 caminhos bem diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de câncer de mama, a maior parte dos pacientes não emagrece, elas engordam, né? Então, é comum no começo tratamento, os pacientes quererem engordar por acharem que vão emagrecer, né? Então, a gente já também quebrar esse tabu. Agora, a integrativa, nesse sentido, vai para o simples, né? A dieta que funciona é a dieta que todos nós deveríamos ter, né? A gente tem que ter metade do nosso prato com legumes, com verduras, com grãos. A gente tem que tirar essas questões referentes a mitos, né? O açúcar, você já citou, mas a gente caminha por um simples. Quando a gente fala de alguns sintomas específicos, por exemplo, a náusea, a gente tem a acupuntura que pode ajudar, né, para a náusea. A gente tem alguns alimentos que ajudam também. Gengibre é um alimento que também ajuda a mastigar o gengibre. Às vezes a gente faz água saborizada com limão, né? O ácido pode ajudar um pouco. E quando eu falo de limão, gente, não estou falando em alcalinizar sangue, pelo amor de Deus, porque isso também é um baita de um tabu, né? Então, assim, a integrativa ela vai para o simples, e essas são umas práticas que ajudam nessa questão da alimentação. Em relação à constipação intestinal, que não é raro também, quando a gente usa opioide,
né? Então, vejo o pessoal fazer umas dietas ultra anticonstipantes, que às vezes até agravam, né? Fazendo bolos fecais muito grande, muito consistente. A nutricionista vai ajudar muito nisso. Ajuda muito. A gente não funciona o cerne da integrativa é ter uma equipe multi junto. Ponto. A gente não funciona sozinho. Na constipação. Em que momento? Desde sempre? Desde sempre. Desde sempre. Desde antes. Desde antes, né? Desde antes.